Então, boa noite, sejam todos bem-vindos à segunda parte da live sobre violência doméstica em tempos de pandemia. Nós iremos contar com a presença ilustre da nossa palestrante, a senhora Camila Cardoso. Mas antes dela iniciar a apresentação, eu sou a Beatriz, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro. Participo do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET, da qual esse evento está sendo produzido, oferecido para todos nós, juntamente com os grupos tutoriais Hanseníase e Grupo Saúde da Mulher. Eu faço parte do Grupo Saúde da Mulher. Então, eu quero desejar novamente as boas-vindas para todos, né? E antes de iniciarmos a palestra com a senhora Camila Cardoso, é importante a gente falar um pouco sobre as políticas públicas que existem no enfrentamento às violências domésticas, doméstica e familiar contra a mulher. E em tempos de pandemia, Covid-19 e isolamento social, em que desde que iniciou essa pandemia, as medidas da Organização Mundial da Saúde para diminuir o contágio do SARS-CoV-2 e diminuir também a sobrecarga dos serviços de saúde, medidas como isolamento e distanciamento social foram importantes. No entanto, tiveram algumas repercussões negativas à sociedade civil, como o aumento dos casos das violências doméstica e familiar entre as mulheres, né, contra as mulheres. E, nessa perspectiva, o convívio permanente restrito gerado pelo esse isolamento e distanciamento social, ele não configura uma causa dessas situações de violência. No entanto, existem outros fatores que explicam essa violência de gênero, que são justamente as desigualdades entre os gêneros. Ainda existimos numa sociedade culturalmente machista e misógina, mas é claro que esse momento em que estamos vivendo, e que iniciou de forma bem crítica em março de 2020, desse ano, existem alguns fatores que agravaram essas situações de violência doméstica. Então, o próprio isolamento social, ele fez com que as vítimas tivessem um contato diário, um contato maior com o seu agressor, né? Naquele ambiente domiciliar que passou a ser um ambiente também de medo e abuso. O impacto econômico que essa pandemia causou, ela interferiu tanto do ponto de vista do homem como da mulher. O homem, com um estereótipo de provedor financeiro, aumentou as práticas de violência contra a mulher como uma suposta compensação a essa redução do seu domínio financeiro. E, por outro lado, a mulher se viu mais dependente economicamente do homem e, então, numa situação de maior vulnerabilidade frente ao seu agressor. Outros fatores também agravantes, como nesse momento de pandemia, houve a maior incidência de alguns transtornos mentais, estresse, uso também aumentado de álcool e de outras drogas, que estudos mostram que ele potencializam, né, comportamentos e características violentos e impulsivos dos agressores. Bem como, fora desses aspectos internos do domicílio, a gente pode observar também que houve uma redução da procura das mulheres nos serviços de enfrentamento à violência, justamente por esse momento de isolamento, pela repressão que ela sofre, estando em contato com o seu agressor, convivendo na mesma casa. Para tanto, existem, então, nesse período, mais políticas públicas foram feitas mais políticas públicas visando o enfrentamento dessa violência doméstica e familiar, mas e principalmente da violência contra a mulher. E brevemente, as políticas públicas são programas, ações e decisões tomadas pelo governo, tanto a nível nacional, estadual e municipal, e que visa garantir o direito a toda a população ou a um grupo. Então, nesse caso, as mulheres, né, visando garantir os direitos à dignidade humana, à sua segurança. E no cenário internacional, um estudo compilou nesse quadro, brevemente, algumas políticas públicas que se desenvolveram desde março desse ano a maio e girando em torno de 4 eixos temáticos, né?
o eixo de manutenção, expansão e inovação dos serviços públicos de atendimento à mulher, o eixo de garantia de renda para as mulheres, reforço de campanhas de conscientização sobre violência de gênero e algumas ações públicas voltadas a parcerias, como, por exemplo, a hotelaria, hotéis para aumento da capacidade de abrigo de mulheres que estão sofrendo essas violências, e outras parcerias público e privadas, e até mesmo com a sociedade, a título de aumentar, incentivar as denúncias aos agressores. Num cenário mais nacional, as ações para mitigar o aumento da violência doméstica, elas foram elaboradas pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em parceria com a sociedade, com a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Foram, no total, entre março e maio, foram um total de 32 ações elaboradas. Dessas 32 ações, quase todas, cerca de 29, giravam em torno dos eixos de articulação e coordenação, que seria o governo federal estar disponibilizando recursos às entidades a nível estadual e municipal, e também o eixo comunicações e cursos. Então, ações envolvendo a continuidade da prestação dos serviços pela rede de atendimento à mulher, a implementação de comitês de enfrentamento à violência contra as mulheres no contexto da Covid-19 e a realização de campanhas para mostrar a importância da denúncia nos casos de violência doméstica. Todavia, é na ponta, nos estados e municípios, que o enfrentamento à violência doméstica acontece. Então, num cenário mais estadual, sabe-se que os estados, eles operam de forma diferente com seus órgãos frente à garantia dos direitos das mulheres. E nesse mapa, ele mostra que os estados que têm uma secretaria estadual exclusiva e independente para a mulher são os estados que se localizam na região Nordeste, especificamente Maranhão, Bahia, Pernambuco e Paraíba. Na região Norte, Amapá, e na região Centro-Oeste, Distrito Federal. E que é claro que os outros estados, eles têm outros órgãos que contemplam também essa temática. E todos, de uma maneira geral, elaboraram nesse tempo de pandemia ações voltadas para tecnologias de informação e comunicação para facilitar o acesso das mulheres isoladas aos serviços de atendimento e à polícia, através de mensagens eletrônicas, ligações telefônicas e também o próprio preenchimento de formulário no seu domicílio. Elaboraram cartilhas e materiais para divulgar serviços e informar as mulheres e também apelo à comunidade para denunciar as agressões pelo número 180. Num cenário estadual, continuando, aqui nesse mapa ele já mostra algumas ações distribuídas nos estados. Então, a maioria dos estados, cerca de 55% das unidades federativas, mostradas pelo mapa em cor laranja e verde, manteram, durante essa pandemia, manteram os serviços que já existiam de enfrentamento à violência doméstica. 44% dos estados já implementaram novos instrumentos ou iniciativas, além de manter as ações que já existiam sobre a violência contra a mulher. E somente Rondônia, que até o momento que foi feito esse estudo, não tinha ainda evidências. Mais especificamente, no cenário maranhense, no estado do Maranhão, existe a Secretaria Estadual da Mulher. E dentro desse órgão existem outros que asseguram os direitos das mulheres, como o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, delegacias especializadas, defensoria, promotoria e outros organismos municipais, além da Patrulha Maria da Penha, da qual a nossa palestrante irá discorrer. Então, é importante deixar essa mensagem, que violência contra a mulher é uma violação de caráter cultural, estrutural, e, portanto, seu enfrentamento também é complexo e deve ser multissetorial. Então, agora, eu irei passar a palavra para a nossa palestrante. Deixa eu só fechar aqui rapidinho a apresentação. Então, a nossa palestrante é a senhora Camila Cardoso. Ela é subcomandante da Patrulha Maria da Penha de São Luís. Ela é tenente da Polícia Militar do Maranhão, bacharel em Segurança Pública pela UEMA e bacharel em Direito pela Universidade Selma.
Então, senhora Camila, é com muito prazer que a gente lhe recebe nessa live. Em nome do grupo, a gente lhe agradece por ter aceitado o nosso convite e pode ficar à vontade para iniciar a sua apresentação. Está aparecendo aqui. Boa noite a todos. Como foi apresentado, eu sou a Tenente Camila Cardoso, da Patrulha Maria da Penha. Estamos aqui para somar quanto ao conhecimento aos senhores e às senhoras aqui presentes. Só um minuto enquanto eu apresento aqui para apresentar a tela do slide. Bom, nós fazemos parte do Comando de Segurança Comunitária. O Comando de Segurança Comunitária atrelado à Polícia Militar do Maranhão, trata dos programas comunitários do Estado, entre eles a Patrulha Maria da Penha, temos também o PROERD e o Batalhão Escolar, todos voltados para o trabalho comunitário junto à sociedade, programas do Pacto pela Paz, Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas hoje nós iremos falar especificamente sobre a atuação da Patrulha Maria da Penha aqui na região metropolitana. Então, por que é importante falarmos em violência contra a mulher? Antes, nós vamos fazer um contexto geral para chegar mais especificamente nessa forma de efetivação de política pública aqui no nosso estado, que é justamente o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Então, por que é importante nós discutirmos, nós abordarmos esse tema? É um tema que atinge vários setores da sociedade, é um tema atual, é um tema necessário, é importante divulgar as ações, é importante divulgar o que é a violência, quais os tipos de violência, porque apesar de esse tema está sendo bastante debatido nas mídias sociais, muita gente ainda não tem acesso. Nós percebemos durante as palestras que nós fazemos, né, muita gente ainda desconhece o que é o trabalho da Patrulha Maria da Penha, o que é o trabalho da rede de atendimento aqui no nosso estado. Então, por tudo isso, é importante, se faz necessário, discutir e debater sobre esse tema violência contra a mulher. O Brasil ocupa hoje a 5ª posição no ranking dos países com maior número de crimes praticados contra as mulheres. Ainda vivemos num país machista, num país que ainda tem resquícios do sistema patriarcal. Então, nós não podemos nos calar, nós precisamos discutir, precisamos debater. E aí, nós trouxemos, na verdade, dados estatísticos, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, sobre a violência em si. O Atlas da Violência de 2020 diz que uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. É um número alarmante, né? E também nós trouxemos 3 edições do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que durante a pandemia essa violência aumentou. Aumentou por quê? Porque aumentaram as subnotificações. As mulheres, se vocês perceberem no decorrer desse estudo que nós iremos passar, os registros dos boletins de ocorrência, das solicitações de medidas protetivas, registros de lesões corporais, registros de ameaças, de estupro de vulnerável, tudo caiu. Mas aumentou o registro pelo 190, que é no momento da agressão, quando a agressão está ocorrendo, se liga para o 190. Então, houve esse aumento nos registros do 190. Então, a violência, ela sempre existiu, só que nesse período da pandemia teve esse considerável aumento, por quê? Porque houve a questão do isolamento social, né? Mas a gente sempre fala que isolamento social não é cárcere privado, né? Como a Coronel Augusta, que é a nossa comandante, sempre fala. Você estar isolado não significa que você esteja em cárcere privado, você tem que denunciar. E hoje nós temos várias ferramentas, não só a própria mulher denunciando, mas o terceiro ele pode denunciar. Então, também, durante essa pesquisa, foi constatado um aumento de 431% nos relatos de brigas entre vizinhos pelo Twitter. E aqui, a edição 2 também trouxe o aumento da procura pela denúncia através do 180,
porque pelo 180, quando você sabe de alguma situação de violência, você pode fazer essa denúncia anônima pelo 180. O 190 é no momento da agressão. É importante frisar essa diferença. Houve também um crescimento acerca do feminicídio, que mais na frente nós iremos abordar, cresceu 22,2%, ou seja, durante esse período de isolamento de pandemia, houve uma maior dificuldade da mulher em denunciar a violência que acontece no seio familiar, que a gente chama de violência intramuros. Nesse estudo aqui, na edição 3, também trouxe tudo isso que nós já abordamos, a redução desses números e o crescimento do feminicídio, e também a redução das medidas protetivas de urgência, que nós iremos também abordar, porque nós trabalhamos diretamente com as mulheres que têm medida protetiva de urgência. Nós explicaremos o que é e quais são os tipos de medidas protetivas. Então, se nós pegarmos os dados de Pinheiro, do município específico de Pinheiro, em que pese o batalhão em si desenvolver ações para prevenir e combater a violência contra a mulher, se nós formos analisar esse gráfico, teve um pico aí no período de junho. Em 2019, foram 12 ações de agressão à mulher. E em 2020, nesse mesmo período, teve um aumento para 22. Então, esse aí são os gráficos, né, que demonstram essa situação de agressão à mulher, de violência contra a mulher no município de Pinheiro. Mais para frente, eu quero dizer que a violência ela tem um caráter multidimensional. Ela atinge qualquer pessoa, qualquer um pode ser vítima de violência. Ela não preza pela idade, pela classe social, pela etnia, pela religião ou opção sexual. Qualquer pessoa pode ser vítima. Então, para que nós possamos mudar esse cenário, nós temos que mudar essa cultura machista e patriarcalista. Temos que caminhar rumo ao avanço. E essa violência contra a mulher, ela não atinge só a mulher, ela atinge os filhos também. Os filhos presenciam essa violência. É um fenômeno, como eu falei, além de caráter multidimensional, atinge a violação, viola, na verdade, os direitos humanos, viola o direito à vida, à saúde, à segurança e à própria integridade física dessa mulher. E ela ocorre tanto no trabalho, quanto no seio do lar, né, no seio familiar, quanto no casamento. Então, para que nós possamos mudar esse cenário, é preciso nós desconstruirmos os mitos. Mitos de quê? Que se constrói ao longo dos tempos. Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Que ciúmes são demonstração de amor e carinho. Que a violência só acontece nas famílias problemáticas e pobres. Que roupa suja se lava em casa. E que mulher gosta de apanhar e provocar. Não só desconstruir os mitos, mas também deixar de coisificar o ser mulher. Se nós formos perceber nas letras de músicas, nas propagandas, há essa coisificação do ser mulher. Como, por exemplo, essa letra de música. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima e embaixo. E depois de 9 meses você vê o resultado. Então, nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos deixar de coisificar o ser mulher. Que mais na frente eu irei falar sobre o feminicídio. O feminicídio é justamente isso. O homem pensa que a mulher é a coisa dele, quando ele perde a coisa, ele mata. Entendeu? Além disso, nós também trouxemos discussões sobre a Lei Maria da Penha, que foi uma importante ferramenta na luta pelos direitos da mulher, né, pelas garantias da mulher. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, ela veio justamente para criar mecanismos de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, porque existe a violência, ela é bem ampla, contra a mulher, mas especificamente nós estamos tratando da violência doméstica e familiar. E o que é que vem ser essa violência contra a mulher? É qualquer ação ou omissão. Eu respondo se eu ajo e respondo se eu me omito. Né? Baseada no gênero, ele vai causar a morte, a lesão, o sofrimento físico, sexual, psicológico e o dano moral e patrimonial. Então, senhores, a lei só não vai mudar nada. A lei é uma letra morta. Nós, enquanto cidadãos, temos que agir
temos que efetuar essas mudanças. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe 5 tipos de violência que ocorrem nesse seio familiar. Não só no seio familiar, acontece na unidade doméstica, na unidade familiar e na relação íntima de afeto. Que tipos de violência são esses? A física, que já está caracterizada, todo mundo vê, né, percebe, que é quando ele empurra, agride, deixa marcas na mulher. A violência psicológica, quando ele humilha, ele insulta a mulher, por exemplo. A moral, a sexual, a patrimonial e a econômica. Muitas pessoas pensam que existe só a violência física. Não. Às vezes, na maioria das vezes, para chegar na violência física, o agressor já passou por já cometeu toda outra forma de violência. A psicológica, a moral, a sexual, a patrimonial e a econômica. E aí, nesse gráfico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado no ano de 2019, nós podemos perceber aí como 3 principais tipos de violência que são cometidas contra as mulheres. A violência física, como eu já mencionei, o insulto, a humilhação, o xingamento, que são as ofensas verbais, a ameaça de apanhar, de empurrar ou chutar. Se tu não fizer isso, eu faço aquilo. Então, esses são os tipos de violência que mais ocorrem. E aí, não podemos deixar de falar do ciclo de violência, já que nós estamos falando de violência contra a mulher, a violência ela é cíclica. Nós temos um ciclo que foi desenvolvido pela psicóloga americana Lenore Walker, que é composto, na verdade, de 3 fases. A primeira fase é a fase da tensão. A mulher literalmente pisa em ovos, faz tudo para não desagradar o companheiro. A segunda fase, que é justamente a fase da explosão. Ela já passou por todas as formas de violência e chega na fase da explosão, que é a violência física propriamente dita. E a terceira fase, que é a fase da lua de mel. Quando ele diz, meu amor, eu te amo, me perdoe, eu não vou mais cometer nenhuma violência contra você, eu quero ficar com você porque você é a mãe dos meus filhos, eu não quero desconstituir a minha família, e a mulher acaba por acreditar e volta para o ciclo de violência novamente. Segundo a pesquisadora, esse ciclo demora de 7 a 10 anos para ser rompido. Não necessariamente tem que ser de 7 a 10 anos, pode até ultrapassar, porque, por exemplo, temos atendidas que demoraram 20 anos, 17 anos, mas decidiram romper esse ciclo. Então, essa situação é muito relativa. E para chegar nesse ciclo, nós temos que falar sobre relacionamento abusivo e tóxico. Por quê? Porque é uma linha muito tênue, a diferença é bem pouca entre um e outro. O relacionamento tóxico, o homem, ele comete todos os atos, mas ele não percebe, devido à questão do machismo, ele não percebe que ele está ferindo aquela mulher, que ele está cometendo aquele ato que está machucando aquela mulher. E o abusivo, não. O abusivo, ele comete, mas ele sabe que ele está cometendo. Ele tem um excesso de poder, um excesso de controle sobre aquela pessoa. E justamente é esse relacionamento abusivo que culmina nesse ciclo da violência, que tem essas 3 fases. Então, por que essa mulher, já que nós estamos falando sobre violência, nós temos várias formas de você denunciar, várias ferramentas, por que essa mulher ela tem dificuldade de romper com esse laço afetivo? Aqui é só um rol exemplificativo, ele não é taxativo, são só algumas hipóteses que levam essa mulher a não romper com esse laço afetivo, justamente pela dependência emocional, pela dependência econômica, porque ela não quer ver o pai dos filhos ser preso, ser processado, ela tem vergonha dos amigos, da família, dos vizinhos saberem que ela sofre violência, ela se sente culpada por estar sofrendo violência. Ele praticou aquilo, mas foi eu que dei causa, foi eu que mereci, então por isso ele me violentou. A sensação de fracasso e culpa por ela ter escolhido aquele parceiro que é violento. Casou, tem que ficar até o resto da vida, mesmo tendo um relacionamento violento, onde ele é super possessivo, ele me violenta todos os dias, entendeu? Outra, ela tem a perda da sua identidade, a autoestima dela e a autoimagem lá embaixo. Então, isso é só um rol exemplificativo, como falei.
não é aquele rol fechado. Existem várias outras coisas que levam essa mulher a não romper com esse ciclo de violência, com esse laço afetivo. E onde é que a gente pode procurar ajuda? Existem, como eu falei, principalmente após a pandemia, várias formas de você poder procurar ajuda, várias formas de se utilizar dessas ferramentas. Aqui são só algumas. Existe hoje o aplicativo Salve Maria, que funciona aqui em São Luís, São José do Mar, também Raposa, né, na região metropolitana. Você baixa esse aplicativo pelo Play Store e aí se cadastra. Então, se você perceber, se tiver uma mulher em situação de violência, ela aciona a polícia por meio desse aplicativo. Nós temos o Disque Denúncia, que é uma forma de denunciar anonimamente. O Disque Denúncia, que eu falo, é através do 180. Nós temos a delegacia online, que agora você faz o registro da ocorrência de violência doméstica pelo próprio site. Nós temos que foi implementada em 9 de julho de 2020, a Lei 11.292, que nós chamamos de Lei dos Condomínios, né? Onde o síndico, o administrador do condomínio, ele sabendo de alguma situação de violência, ou ele tomando conhecimento por terceiro de uma situação de violência, ele tem que denunciar, e se ele for reincidente, ele pode pagar, pode ser já uma multa ali para aquele condomínio. Nós temos a campanha do sinal vermelho, que é onde você faz um X na mão, quem está sofrendo violência faz esse X na mão, se dirige a uma farmácia que é credenciada, e lá o atendente vai pegar todas as informações necessárias para chamar a polícia. Então, fora essas, existem muitas outras ferramentas. Nós temos também a Rede de Proteção à Mulher aqui no nosso estado, nós temos a Casa da Mulher Brasileira aqui na capital, temos a Casa da Mulher Maranhense, que foi implementada agora em agosto, para atender essas mulheres em situação de violência. Então, como é que a mulher deve agir nesses casos? Ela tem o quê? Procurar ajuda. Procurar ajuda onde? Existem várias portas de entrada de você denunciar, como os senhores estão observando. Existe a delegacia, existe a promotoria, existe a polícia militar, existem as casas, né? A Casa da Mulher Brasileira, a Casa da Mulher Maranhense, a Ouvidoria da Mulher, os hospitais. Então, todos esses aí são portas de entrada que você pode denunciar, romper com esse ciclo de violência. E o que acontece depois? Você tem que fazer um registro da ocorrência. Aqui nós temos a delegacia especializada, temos locais também que temos delegacias especializadas. Mas naquele interior, por exemplo, que não tem uma delegacia especializada, você denuncia numa delegacia normal, numa delegacia do município, na verdade. Então, registrando esse boletim, você vai solicitar uma medida protetiva que tem até 48 horas para ser deferida pelo Poder Judiciário. E também, além de solicitar a medida protetiva, você solicita o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, que mais na frente eu irei falar o objetivo e como é que nós trabalhamos em prol dessas mulheres. Então, deferida a sua medida protetiva, você vai ser cientificado e o autor de violência vai ser notificado. E aí, a partir de então, nós vamos fazer o seu acompanhamento. E se esse autor de violência vier a descumprir, nós iremos fazer a condução do mesmo para a delegacia, porque mais na frente, descumprimento de medida protetiva é crime. Então, chegamos, enfim, à Patrulha Maria da Penha, que é um agrupamento da Polícia Militar que trabalha em prol das mulheres em situação de violência, vítimas dessa violência, né, doméstica e familiar, que detenham medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário. Nós acompanhamos, nós atendemos diariamente cerca de 20 a 22 mulheres que detêm essas medidas protetivas, além de acompanhar e atender essa mulher de forma humanizada, de forma acolhedora. Nós também fiscalizamos para saber se os autores da violência estão cumprindo essa medida protetiva, porque antigamente, antes da criação da Lei Maria da Penha, pelo decreto 31763, de 20 de maio de 2016, não existia um órgão que fiscalizasse. A mulher ia, registrava a ocorrência, mas não tinha um órgão específico que fiscalizasse o cumprimento dessas medidas. Então, muitas ficavam desiludidas em relação a essa rede, na verdade, de proteção. Então, a partir de 2016,
Com a criação da Patrulha Maria da Penha, nós justamente fazemos o atendimento dessas mulheres e fiscalizamos esse cumprimento da medida protetiva. E também, antes da Casa da Mulher Brasileira, os órgãos ficavam em locais diferentes. E hoje se concentra tudo na Casa da Mulher. Lá nós temos a promotoria, nós temos o judiciário, nós temos a defensoria, nós temos a Polícia Militar por meio da Patrulha Maria da Penha, nós temos o CRANS, que faz o atendimento psicossocial dessa mulher, nós temos a delegacia e também temos o alojamento de passagem. Caso a mulher não tenha como ficar lá até o autor ser notificado e ser afastado do lar, ela fica no alojamento de passagem. Então, nós temos a abrigo do Tribunal de Justiça também, então nós temos toda uma rede, a rede de proteção. Essa rede, ela trabalha de forma interligada. A Polícia Militar, por meio da patrulha, não trabalha sozinha. A delegacia não trabalha sozinha. O Poder Judiciário não trabalha só. Então, para que nós possamos dar uma segurança a essa mulher, uma proteção a essa mulher, nós temos que trabalhar em conjunto. Nós precisamos trabalhar em conjunto. Então, a Patrulha Maria da Penha, onde existe? Existe na região metropolitana. Nós somos o grupamento de 24 policiais que atende São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Além disso, nós atendemos o município de Imperatriz, de Balsas, e também temos uma patrulha que foi implantada agora, recentemente, em Timon. Então, nós estamos nessas regiões atendendo essas mulheres e queremos avançar para levar essa rede, esse grupamento para demais municípios, para que as mulheres do interior possam se sentir abraçadas, possam se sentir protegidas, como as da capital, e aonde tem a patrulha, se sentem. Então, o objetivo, como eu já falei, é atender e acompanhar as mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica e familiar, bem como fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. As VTRs, ou seja, as viaturas, são caracterizadas com o nome da Patrulha Maria da Penha. É imprescindível que haja uma policial na equipe, porque é essa policial que vai fazer o primeiro contato com a vítima, porque às vezes a vítima ela não se sente segura, entendeu? Quando é uma equipe composta só por policiais, então é necessário, se faz necessário essa policial para compor a equipe para fazer esse atendimento. Não que nossa equipe não esteja preparada, pelo contrário. Os policiais, eles passam por curso de capacitação, rotineiramente, e nós trabalhamos em todo mundo em conjunto para salvaguardar a vida dessa mulher. Então, esse atendimento que nós prestamos é um atendimento, como falei, humanizado, é um atendimento acolhedor, que não revitimiza, não julga. Se ela decidiu romper o ciclo, registrou a ocorrência, pediu a medida protetiva, pediu acompanhamento, e a gente faz o atendimento e ela desiste, toda vez que ela precisar voltar, a gente está lá para fazer esse atendimento dela. A gente não diz assim, tu de novo, Mariazinha, tu tá aqui, tu já teve 1, 2, 3, 4, 5 medidas e a gente está aqui de novo para fazer o teu atendimento? Não, a gente não julga. Então, a gente presta esse atendimento acolhedor a essa mulher, porque se nós julgarmos e se nós não dermos o apoio a ela, quando ela chegar na delegacia, ela desiste logo bem ali. Então, para ela buscar ajuda, já foi uma barreira muito grande na maioria dessas mulheres. Então, a gente não pode jamais virar as costas para ela. A gente tem que atender, chamar, tem que acolher, para que ela se sinta protegida. Então, aqui são algumas fotos, como os senhores podem observar, dos atendimentos, do atendimento que nós realizamos, independente de local, de distância, na calçada, em casa, levando, às vezes também nós prestamos esse apoio ao solicitante de levar o IML, levar a Casa da Mulher. Então, nós fazemos todo um atendimento humanizado a essa mulher. E aí, o que são medidas protetivas? Tanto falo, nós acompanhamos as mulheres que tenham medida protetiva, mas o que é essa medida? Essa medida, ela vai sanar aquela situação de violência ali, detectada naquele momento. Ela vai salvaguardar a integridade e os direitos do gênero mulher, naquele momento. Essa medida, ela tem prazo, pode ser de 30 dias, de 90 dias, 120 dias, 180, vai depender de cada comarca, do entendimento de cada juízo. Quantas vezes essa mulher precisar dessa medida protetiva, ela vai ser renovada.
Se ela não se sentir segura, essa medida, e trazendo provas de que ela não se sente segura, essa medida vai ser renovada. Existem vários tipos de medida. Existem as medidas proibitivas e as medidas de afastamento. As medidas de afastamento, quando o oficial de justiça vai notificar o agressor, ele é automaticamente afastado do lar. E aí essa mulher vai ser reconduzida ao lar novamente, junto com os seus filhos. Nós temos a medida de restrição do porte, por exemplo, quando há policiais que são autores de violência. Então, às vezes, em alguns casos, o porte é restringido, só é utilizado no serviço. Nós temos também a restrição de visita dos filhos. Nós temos também a questão da pensão. Às vezes, colocado ali naquela medida logo os alimentos provisionais, para que aquela mulher não passe necessidade junto com seus filhos. Nós temos a manutenção de distância, ou seja, aquele autor de violência tem tantos metros para não se aproximar da ofendida, tem tantos metros para não se aproximar dos familiares, e outras medidas. Essas medidas, elas vão depender, vão ser atribuídas a cada caso. Cada caso vai ter um tipo de medida em específico. E nós estamos lá para fazer o acompanhamento durante o prazo de vigência dessa medida. Se tiver uma medida, e nós estamos fazendo acompanhamento, essa medida vencer e ela solicitar renovação, nós estaremos lá fazendo o acompanhamento dela novamente. Como falei, ela pode pedir 1, 2, 3, quantas ela achar que se faz necessário porque ela não se sente segura. Então, e se houver descumprimento? A Lei 13.641/18 veio criminalizar a conduta daquele que descumprir decisão judicial. Como falei antes, o descumprimento não era crime, isso foi mais um ganho na questão de proteger essa mulher, na questão da efetivação da medida, porque agora descumpriu a medida, tem na medida o afastamento e que ele não pode se aproximar da solicitante. Se ele vier descumprir e ela nos acionar, porque elas têm o nosso contato, e aí qualquer situação de emergência, apesar do atendimento rotineiro que nós temos, se houver uma emergência, nós somos acionados e vamos atender essa emergência e vamos prender esse autor de violência. Então, essa lei veio criminalizar esse tipo de conduta. Como vocês podem observar aqui embaixo, nós temos até esse tipo de arma aí que foi utilizado no descumprimento em que nós efetuamos a prisão do autor de violência. Se vocês puderem observar. E o que a gente não pode esquecer? É importante lembrar que se essa violência é cometida entre mulheres de 0 a 17 anos, a delegacia especializada está aí para proteger essa mulher nessa faixa etária. Se for entre 18 a 59 anos, Delegacia Especial da Mulher, Casa da Mulher Brasileira. Acima de 60 anos, Delegacia do Idoso. Não temos somente a Delegacia Especializada da Casa da Mulher. Temos as delegacias em Passo do Lumiar, temos na Cidade Operária. Então, por exemplo, se essa delegacia ela funciona de 8 às 18. Passou das 18, é Casa da Mulher Brasileira. Então, nós trouxemos aqui só a título de orientação, feriado final de semana, Casa da Mulher Brasileira. Então, a delegacia na Casa da Mulher Brasileira, ela funciona 24 horas por dia para atender essas demandas de solicitantes, de mulheres que sofram agressão. Mas, se for o homem que sofrer agressão, como é que fica? Como é que se deve proceder? Em nossas palestras, fazem muito esse tipo de pergunta. Então, se esse homem for que sofrer agressão, como é que ele procede? Ele tem que procurar uma delegacia, ele não vai ter uma delegacia especializada, né? Porque se vocês pegarem no decorrer da história, quem sofreu e ainda sofre com as discriminações, com os preconceitos. Quem, mesmo com o processo de redemocratização, e mesmo com a luta por meio das mulheres do movimento feminista, até hoje nós sofremos as consequências. Até hoje, tem mulheres que estão à margem da sociedade. Então, alguns dos nossos direitos foram dados a nós de forma tardia. Se hoje nós estamos aqui, é porque muitas lá atrás lutaram para que nós estivéssemos aqui. Então, se esse homem sofrer agressão, ele tem que procurar uma delegacia, registrar uma ocorrência, e procurar os seus direitos judicialmente. E essa mulher que comete agressão, ela vai responder pelo Código Penal, dependendo do tipo de agressão. E aí, nós vamos falar agora sobre o feminicídio. Lembra que eu falei mais na frente sobre
o ciclo de violência, que quantas vezes essa mulher voltar, esse ciclo é mais forte, e se ela não romper logo e ficar voltando várias vezes para esse ciclo de violência, pode resultar no feminicídio. E o feminicídio, o que é? É justamente um homicídio doloso que é praticado contra a mulher, quando envolve a violência doméstica e familiar, que é o que nós estamos tratando, e o menosprezo, a discriminação à condição de ser mulher. O homem acha que a mulher é uma coisa, e quando ele perde essa coisa, ele acaba por cometer um feminicídio, e é isso que nós queremos evitar. Nenhuma das nossas atendidas, nós ainda não pegamos, no decorrer desses 3 anos de atuação, nenhum feminicídio. Todas as mulheres que nós acompanhamos, graças a Deus, não foram acometidas de feminicídio. Então, é sinal de que o nosso trabalho está sendo efetivo em prol dessas mulheres. E nós trouxemos os dados estatísticos aqui do Maranhão mesmo, tirados do relatório do Ministério Público no ano de 2018, só para mostrar aos senhores aonde que esse feminicídio ocorre, quem pratica. Nós podemos visualizar aqui que é mais incidente esses feminicídios nos interiores, que são cometidos geralmente no final de semana, como vocês podem observar, principalmente no domingo. São realizados por meio de arma branca, por exemplo, uma faca. Ocorrem na residência da vítima, justamente onde era para ser o local mais seguro, se torna inseguro. É a violência intrafamiliar, então ocorre na residência da vítima. E quem pratica? O cônjuge ou o companheiro, 34,9%. E aqui nós trouxemos a produtividade da Patrulha Maria da Penha durante esses 3 anos de atuação, e também ao lado trouxemos a produtividade nesse período de pandemia, que foi, o primeiro decreto saiu no dia 16 de março de 2020, e nós trouxemos os dados estatísticos especificamente do período da pandemia, que nós ainda estamos, mas esses dados foram coletados logo desde o início até 31 de agosto. Os dados normais de produtividade de fevereiro de 2017 a agosto de 2020 estão aqui na parte esquerda. Já foram atendidas mais de 9.000 mulheres, 9.587 mulheres nesse período. Foram realizadas 18.834 visitas e rondas, porque os atendimentos da patrulha, eles não são somente contato telefônico, eles são contato telefônico, eles são as visitas periódicas a essas mulheres. E quem vai me dizer quando a patrulha vai, a intensidade dessa visita é a mulher. Por exemplo, se for um caso muito crítico, se ela me disser que precisa do atendimento diário, o atendimento vai ser feito diário. Se disser que é semanal, vai ser feito semanal. Se disser que é a cada 10 dias, a cada 15, a gente vai a cada 10, a cada 15 dias. Então, nós temos o feedback quando nós fazemos a visita a essa solicitante. Então, os atendimentos são feitos por contato telefônico, por visitas e por rondas atendidas. Nesse período inicial da pandemia, intensificamos bastante os contatos telefônicos, mas também não deixamos de fazer as visitas e rondas nas situações de emergência. Então, nós encaminhamos 31 mulheres durante esse período de fevereiro de 2017 até agora para apoio psicológico, porque, como eu falei, trabalha em rede. Se uma mulher me diz no atendimento que precisa de apoio psicológico, nós imediatamente acionamos a rede por meio da Casa da Mulher Brasileira do CRANS para que esse atendimento psicológico seja fornecido a ela. Nós atendemos geralmente cerca de 20 a 22 mulheres nas mais diversas localidades. Já tivemos 619 descumprimentos de mandado, desses descumprimentos, 120 ensejaram em prisões, e durante o período da pandemia, foram 17 prisões, de 16 de março, período que eu falo, compreendido entre 16 de março até 31 de agosto. Foram 17 prisões, foram 81 descumprimentos de medida, a média de atendimento diário permaneceu a mesma, porque as mulheres elas precisam ser atendidas, os policiais estavam lá todos os dias nas residências delas para atendê-las. As visitas e rondas foram 4.349 e medidas protetivas cadastradas 1.451 nesse período de 16 de março até 31 de agosto. Então, nós trouxemos os 2 paralelos, o atendimento à produtividade geral e a produtividade desde o início da pandemia até dia 31 de agosto, para os senhores analisarem.
E aqui nós temos, a patrulha, ela realiza não só esses atendimentos, nós realizamos palestras, entrega de cestas às atendidas, realizamos ações, desenvolvemos projetos. Então, aqui os senhores podem receber as campanhas educativas que fazemos, os atendimentos, as palestras com parceiros. Aqui o projeto Somos Todas Marianas. Aqui também nós temos o projeto Patrulha Maria da Penha, que a gente desenvolve, porque aonde não tem Patrulha Maria da Penha, esse policial militar que está lá para atender esse e outros tipos de ocorrência, nós orientamos, nós capacitamos para que ele preste um serviço de maior qualidade a essa mulher, para que ele tenha um olhar, né, voltado para essa situação de violência doméstica familiar. Então, onde não tem patrulha ainda, nós capacitamos os policiais desses municípios. Mas não é só nos municípios onde não tem patrulha, nós também capacitamos aqui na capital esses policiais. Então, rotineiramente, a gente faz esse tipo de capacitação. Aqui nós temos a campanha solidária Juntos Somos Mais Fortes, porque nós arrecadamos doações de cestas e kits de higiene para as nossas atendidas, e aí nós temos vários parceiros que nos ajudam nisso. A gente sabe que não vai acabar por completo essa situação de vulnerabilidade sobre os mais variados aspectos dessa mulher, mas pelo menos vai amenizar esse sofrimento, vai amenizar a situação de fome que às vezes algumas das nossas atendidas se encontram. Então, nós distribuímos cestas, distribuímos kits de higiene para essas solicitantes. Temos palestras, né, com também aqui fotos de palestras, fotos de passeadas, de caminhadas. Nós temos também outros projetos desenvolvidos, Dia do Laço Branco, que visa conscientizar os homens acerca dessa violência doméstica e familiar. É feita uma blitz, né, nós escolhemos o local e é feita essa blitz como forma de conscientização, de prevenção, na verdade, e informação. Temos a entrega das cestas às atendidas. No período, desde quando teve o primeiro decreto da pandemia até os dias de hoje, nós não deixamos de fazer palestras, só que as palestras mudaram, agora são de forma virtual. Aqui também nós participamos, fazemos ações de presença. Aqui embaixo, a entrega de sopão às pessoas carentes, nós participamos junto com as instituições nessa entrega de sopão, de mantimentos a essas pessoas. E por tudo isso, nessa atuação aqui, nós fomos vencedores do selo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2018, como uma prática inovadora no combate à violência contra a mulher. Também fomos finalistas do Prêmio Viva da revista Marie Claire, e recebemos agora recentemente uma premiação da revista Estilos. Além disso, como vocês podem ver nas fotos, a gente distribui brinquedos, quando a gente arrecada, distribuímos brinquedos às crianças, aos filhos das nossas atendidas. E aqui nós trouxemos os telefones úteis, que os senhores podem precisar, se qualquer mulher perguntar para os senhores, contato da Casa da Mulher, por exemplo, brasileira, da Casa da Mulher maranhense, da Patrulha Maria da Penha, do 10º BPM, que funciona em Pinheiro, então, do 190, né, que é a central da Polícia Militar, do Centro de Atendimento à Mulher, através do 180, aqui os dados estão atualizados, são todos os nossos telefones. Tem do SAEM, do Socorrão 2, que também nós temos uma parceria também com as pessoas do SAEM, do Socorrão 2, que atendem essas mulheres que sofrem violência. Tem o da Ouvidoria Especializada da Mulher e os telefones dos órgãos que funcionam na Casa da Mulher. Então, aqui são todos os telefones úteis que uma situação de violência, né, que você presencial, que você souber por terceiro, você pode informar e nós estaremos lá para atender essas mulheres. E nós finalizamos dizendo que todos juntos para salvar a vida das Marias. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Nós, enquanto cidadãos, devemos fazer a nossa parte. E dizer mais uma vez que isolamento social não é cárcere privado. Mesmo que a mulher não denuncie, você, enquanto cidadão, pode fazer a sua parte. Não deixe de denunciar. E uma frase da nossa comandante, ela diz assim: o diálogo e o respeito são as chaves para um relacionamento sadio. Exercitar a tolerância, controlar as atitudes, entender que seus valores não são os únicos válidos, é um bom caminho para o entendimento mútuo. Nós queremos agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o trabalho que nós desenvolvemos aqui no Estado e estamos abertas às perguntas.
Muito obrigada.